Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei. Primeiro lugar. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou. 13h09. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Sábado 24 de abril de 2021. Estamos de volta. Programa Evangelho para Todos, orientação para todos. Orientações do nosso Deus Todo-Poderoso, através de profetas e apóstolos, dando prioridade a Jesus Cristo, perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Programa Evangelho para todos vinculados de qualquer instituição religiosa. Também não defendo um espaço de 15 minutos aquilo que acho, aquilo que penso, mas sim aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus falou. A mensagem que trago hoje está na sua Bíblia também, há mais de 2021 anos atrás. E quem falou foi o Filho de Deus, quem escreveu foi o evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Jesus Cristo falou para o cego ver e o cego viu. E lá na sepultura disse: sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Isso é para você, amigo ouvinte. O que Jesus Cristo falou está falado. Esse programa é para você. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que é que o Filho de Deus falou. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30, Jesus Cristo traz aqui várias informações, várias orientações, às quais eu e você devemos prestar bastante atenção. Assim está escrito bem assim, diz o Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Amigo ouvinte, durante todo o tempo, acho que em 2003, né? Em 2003 eu comecei, no caso, meu processo de conversão, a abandonar um pouco do que eu achava e pensava e passar a prestar atenção no que Jesus Cristo falava. Mas eu me lembro que houve uma dificuldade muito grande de priorizar Jesus Cristo. Nossa, isso até hoje é uma dificuldade muito grande. Mas eu me lembro que as próprias orientações religiosas, quando eu falo religiosa, eu falo as orientações que predominam dentro da igreja, ou através de liderança das igrejas, não é uma crítica a eles, é uma verdade em relação a isso, e o próprio Cristo fala bastante aqui na sequência, né? Em Mateus 23, né? Jesus Cristo fala bastante sobre isso. E havia uma dificuldade muito grande de dar prioridade ao que Jesus Cristo falou. O que ele falava, até hoje é uma dificuldade grande, né? Porque dentro da gente já tem muita orientação, e fora da gente também, pessoas que têm influência sobre nós, trazem com elas, ou com eles, informações que não são maior do que Jesus Cristo falou, mas é recebida por nós como maior, como mais importante, porque são algo que tem influência sobre nós. Então isso acaba pesando bastante em relação ao que Jesus Cristo falou ou não. E eu me lembro que houve uma dificuldade muito grande, ainda há hoje, embora isso seja normal. Jesus Cristo falou entrar pela porta estreita, né, andar pelo caminho apertado. Então o próprio Jesus Cristo falou que não seria fácil, não seria fácil porque há uma pressão grande para não se fazer isto, né, ou a dificuldade. A dificuldade é aceitar dentro de nós que o Jesus Cristo falou, está falado. É isso que é a dificuldade maior. Eu me lembro que eu ouvia muito dos pregadores, e até mesmo quando eu li a Bíblia, embora eu não conseguia ficar nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque a ambição e a corrupção no nosso coração nos leva muito para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tem muita rixa, né, entre um povo com o outro, e também no Antigo Testamento tem muita conquistas, né, muitas ambições, guerras, conquistas, reis que guerreavam, tinham possessões, né, de terrenos em geral, e chamava muita atenção o Antigo Testamento. Daí o que Jesus Cristo falou ficava meio desvalorizado, assim. Eu me lembro, no decorrer da minha vida, eu falo isso de mim mesmo, né? Não tenho nada que falar da vida de outra pessoa, até porque não cabe a mim como cristão julgar ninguém.
mas pelo que está escrito, pela reta justiça, eu devo julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado ou não. E aqui nessa passagem, eu me lembro que eu ouvia muito nas pregações em geral a palavra, o evangelho do reino de Deus. Eu achava interessante essa palavra. A palavra evangelho significa boas novas, boas orientações ou novas orientações do reino de Deus. Eu falei, o que é isso, o reino de Deus? E durante alguns anos eu fui enganado, dizendo que o reino de Deus era quando a gente morresse, né? Quando você morrer, aí você vai para o céu, aí você vai reinar com Deus. Daí seria o reino de Deus. E isso, na verdade, dentro do Novo Testamento, não é isso que fala, né? Você pode viver o reino de Deus na terra. Você fala, não tem como viver o reino de Deus na terra. É que na nossa vida, alguém tem que reinar. Você pode ter certeza que vai ser Deus ou vai ser o inimigo de Deus. Aí você fala assim, não, na minha vida é Deus que reina. Tem que ver de onde vem a orientação que predomina na nossa vida. É natural que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, então nós vamos morrer por causa disso. Por sermos pecadores, todos nós vamos morrer terreno, na terra, vamos partir daqui. O nosso corpo é corruptível, ele se corrompe, então o tempo vai passar, vamos envelhecer e vamos morrer. Mas existe um outro ponto, que é a nossa alma, o nosso espírito. E esta nossa alma e nosso espírito não é zelado somente por nós, ela é zelada por Deus, no amor que Ele derramou por nós em Cristo. Então, o maior pecado da humanidade, segundo o Novo Testamento, é ignorar Cristo, é ignorar Jesus Cristo. E isso está ligado em praticamente toda a nossa vida. Então, o reino, o evangelho, significa boas novas. Evangelho do reino de Deus significa a orientação que faz com que Deus reine em nossa vida. E o reinar de Deus, o reino de Deus, não é depois que eu e você morremos, não. O reino de Deus já é aqui na terra. É isso mesmo, você e eu já podemos viver o reino de Deus. Só que para nós vivermos o reino de Deus, nós temos que se converter. E para nós se converter, nós temos que se desconverter daquilo que nós já estamos convertidos. Ou seja, alguém que é o inimigo de Deus mesmo, ele converteu nós ao plano dele, ao projeto corrupto dele. E Jesus Cristo veio com as boas novas, com a orientação, trazer o quê? Desconverter nós do plano maligno e nos converter a aquilo que Jesus Cristo, aquilo que Deus queria de mim e de você. Então você não vai reinar no céu depois que você morrer. É claro que morrendo você vai para o céu. Mas existe uma maneira de Deus reinar na sua vida aqui na terra, naquilo que predomina na sua vida. É só você ver, eu falo na minha vida, você fala na sua, você deve examinar a si mesmo, assim como eu também. A Escritura Sagrada nos pede para fazer isso. Mas existe uma maneira de Deus reinar na nossa vida, que é como? É o ensinamento de Jesus Cristo dentro do nosso coração, produzindo crença e produzindo atitudes. Só que eu acho interessante porque não pode ligar muito para o mundo, porque o mundo acha que se você acertar uma vez e errar duas, você está mais pecador do que acertador. Na verdade não, o que soma diante de Deus é sempre o seu acerto. O seu erro você já é condenado fora de Cristo, assim como eu também. Então não ligue pelo teu erro, o teu erro passou. Você tem que sempre se preocupar com o teu acerto, sempre se manter acertando, sempre se manter vendo o que é que Jesus Cristo falou, o que é que eu posso fazer dentro do que Cristo falou. Esta é a realidade. Cada vez que eu pensar que eu errei em algo e eu abandonar o que for certo, isso é o plano do inimigo de Deus, porque eu e você somos justificados diante de Deus em Cristo. E o próprio apóstolo Paulo escreve cartas mostrando sobre isso. Volta aqui no versículo 28 ao 30 de Mateus 11. Ele diz assim, ó: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom, se Jesus Cristo foi para o céu, está junto de Deus, para mim ir até Jesus Cristo, eu vou ter que morrer então e ir para o céu, então onde está Jesus Cristo? Não. Por quê? Porque a única maneira de você ir para Cristo é ir para a verdade, é ir para a orientação. E isso que ele falou, vinde a mim, venha para a minha orientação, venha se alimentar, trazer para dentro de vocês este alimento que eu sou. Jesus Cristo falou isso em outras passagens, né? Vinde a mim, ide para a orientação dele, vá para os ensinamentos dele, vá para ele. E ele falou assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Então eu vou para a orientação de Cristo, esta orientação de Cristo entra dentro de mim e vai fazer o quê? Vai aliviar o meu coração primeiro, o meu entendimento. Versículo de número 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é tomar sobre eu o meu jugo, o jugo de Cristo? Eu me lembro no decorrer da minha vida, quantos jugos eu tomei e tomo até hoje. Às vezes em algumas coisas a gente se preocupa. Será que eu vou ofender o fulano, ciclano? A gente tem que preocupar sempre em não ofender a Deus. Esta é a realidade. E a única ofensa maior a Deus é justamente ignorar Cristo e o que Ele falou e o que Ele fez. Ignorando o que Ele falou, ignorando o que Ele fez, você está condenado. E Jesus Cristo deixou bem claro isto quando Ele apresentou o projeto que Ele ainda ia concluir. Tanto, né, na passagem na Bíblia que Ele fala lá em João capítulo de número 6, né, se eu não me engano, Jesus Cristo fala, João 6,16, ele fala sobre o projeto e o plano que ele ia concluir. Também um pouquinho aí, quem conhece um pouco da passagem da Santa Ceia, vai ver Jesus Cristo tomando o pão e o cálice, anunciando também que ele ia conquistar, ele ia fazer Deus montou um projeto que ele ia concluir, indo lá para a cruz do Calvário. Ele fala, tomou o pão e tomou o cálice, tendo dado graça, partiu, deu ao seu discípulo, aí ele vai dizer o que é que vai acontecer. E aquele que se alimentarem daquela orientação e daquele feito lá na cruz do Calvário vai ser participante da bênção que Deus derramou sobre a humanidade, sobre todos aqueles que nele creem. Versículo de número 29, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Aquilo que Cristo disse que é errado, é errado. Eu posso achar que não é, mas é. Aquilo que Jesus Cristo falou que é certo a se fazer, é certo a se fazer. Indiferentemente de qual religião, de qual pregador, de quem está falando, se Abraão falou diferente, se o Pedro falou de outra maneira, se o padre, o pastor ou o bispo falou de outra maneira, aquilo que Jesus Cristo julgou que é errado, é errado. Aquilo que ele falou que é certo, é certo. Por isso ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. E ele fala mais, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu aprendo de quem? Ele falou, aprendei de mim. O que é que Jesus Cristo falou sobre isto? Ele falou isto. Então isto é a regra maior. Ah não, mas existe isto mais. Não, isso aí faz parte de um projeto anterior, de um antigo testamento, de uma antiga aliança. Você e eu, que cremos em Jesus Cristo, fazemos parte de um novo testamento, de uma nova aliança. E esse novo testamento está no testamento de Cristo, e também esta nova aliança está justamente no que Jesus Cristo falou e naquilo que ele fez. Ele conquistou algo para mim e para você. Versículo de número 30, ele fechou dizendo assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus deixou bem claro que o jugo dele, aquilo que ele julga errado, ele falou que o meu jugo é suave. E ele falou, o meu fardo é leve. E de fato é verdade. O que é difícil é seguir um costume, uma tradição, uma doutrina severa. Mas eu digo para você que seguir a orientação de Cristo não é tão difícil. É difícil porque não tem ninguém para nos orientar, ou seja, não tem as pessoas que têm influência sobre nós, eles não têm como Cristo como o Senhor máximo deles. Se eles tivessem, seria uma facilidade enorme ser cristão, mesmo no mundo tão tenebroso. O que é difícil é trazer o reino de Deus para dentro de nós, porque é trazer as orientações do Filho de Deus para dentro do nosso coração e assim também para nossas atitudes. É claro que se você conviver comigo, você vai ver muitas atitudes minhas que é reprovável por Jesus Cristo, e eu tenho consciência disso. Por esse motivo, eu tenho que praticar o mandamento da reconciliação, que é o confessar com Deus, falar com Ele sobre tudo aquilo, diariamente, sobre tudo aquilo que eu tenho falado ou feito de errado, para alcançar o perdão daquele que é o ofendido, né? Daquele que é o primeiro
a se ofender. Por que eu digo primeiro? Porque Deus é o primeiro a se ofender, porque Ele conhece o meu coração, conhece as suas atitudes em geral, assim como as minhas também. E é claro, o segundo a se ofender, sendo o meu próximo, sendo alguém que eu conheço, eu devo me reconciliar com ele também, pedindo perdão, pedindo desculpa pelaquilo que eu ofendo o meu próximo. Mas primeiro lembrar que tem que se reconciliar com o primeiro ofendido. Quem é o primeiro ofendido? É aquele que conhece todas as coisas, que é o nosso Deus. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Pode ler aí, né, na sua Bíblia também, Mateus 11, versículo 28 ao 30. Você vai ver o quanto mais de revelações Deus tem para minha e para a sua vida também. Quanto mais de bênção nós temos em nossa vida, trazendo essa orientação para dentro de nós, para a nossa crença e assim para a nossa prática. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida e a minha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre a nossa vida permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Inexplicável, porém é real. Ver o bem vencer e derrotar o mal. Ver Deus atuar no que é impossível, sentir a unção ainda que invisível. Crer que existem anjos para nos livrar. Crer que Deus opera e move sua mão. O inferno treme se Ele ordenar. E se Ele quer, ninguém impedirá. Caminha no céu e faz tremer o chão. E se manda fogo, estremece o lugar. Quando Ele age é uma explosão de glória, poder e unção. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória, nem quer entender. O poder é grande, poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. E quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza, então vai receber. Está descendo o som, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora ao glorificar. Não tente entender o que é inexplicável, porém deixa Deus agir no teu viver. Não tente entender o que é inexplicável, deixa Deus tocar seu coração. Você vai sentir o que é poder ao receber unção. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória, nem quer entender. O poder é grande, poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Eu sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. E quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza, então vai receber. Está descendo o som, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora ao glorificar. Oh, é inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória, nem quer entender. O poder é tanto, o poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Eu sei que aqui tem glória, isto é
está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora e só quer glorificar. Aleluia, oh, aleluia, e só quer glorificar. Cafelândia FM, primeiro lugar, no coração do ouvinte.